quando eu era aluno no Colégio Estadual Paz de Carvalho, em Belém do Pará, eu tive alguns professores incríveis e inesquecíveis. Inesquecíveis por causa dos seus apelidos. O que ensinava latim era chamado cachorrão. Mas quem ensinava história geral era a professora Anunciada Chaves. Que professora! Quando ela falava a respeito da história, dava a impressão que ela esteve lá. O professor de geografia era o professor Contente. Ele tinha uma frase padrão que era assim, ele ensinava sobre o Brasil, os muitos rios, eu desde então sempre apreciei a natureza. Então, quando ele falava a respeito da Cordilheira dos Andes, quando ele falava a respeito do Amazonas e seus afluentes, ele sempre terminava dizendo assim, e já estive lá. Era uma marca do Contente. Mas tudo isso para dizer para os irmãos que no seminário também eu tive grandes professores. Um deles é até hoje um dos maiores historiadores da igreja cristã. O nome dele é Zaqueu Moreira de Oliveira, filho de missionário, preciosíssimo. De fato, ele era professor do seminário desde muito novo, na área de sua especialidade. Mais tarde, eu tive o privilégio de ser contemporâneo dele em um seminário nos Estados Unidos da América do Norte, e ele terminou com brilhantismo um doutorado, obviamente que na área de História. Pois, meus amados, ele escreveu um livro muito especial que eu reli no decorrer da semana para a minha inspiração e para a inspiração dos irmãos, assim creio, hoje de manhã. O título deste livro dele é História do Cristianismo em Esboço. E quando eu li este esboço, amados, eu fui tomado de um profundo sentimento de gratidão a Deus pelo fato de que a Igreja de Cristo é e vai continuar a ser igreja vitoriosa. Lembram Mateus 16? Quando ele disse, mediante aquela afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a palavra de Jesus foi, olha, isto não é uma revelação da tua mente, ou da mente de alguém mais por teu intermédio, é obra do Senhor, é revelação. Aí Jesus disse assim, e eu edifico a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Pois bem, quando eu terminei a leitura de História do Cristianismo em Esboço, do Dr. Zaqueu Moreira de Oliveira, este fabuloso historiador batista brasileiro, de fato eu fui tomado deste sentimento maravilhoso, que glória a Deus, por ele ter fundado a igreja como a igreja é. Sim, nas suas múltiplas manifestações, dentre elas a manifestação por meio do povo batista. Eu quero descer alguns detalhes históricos, não pretendendo ser muito longo, mas mesmo assim a nossa história é muito longa, porque a história já tem mais de 2000 anos, como nós sabemos. No primeiro século a igreja é absolutamente perseguida, de início por judeus que não entenderam aquela novidade de um judeu, Jesus, trazer aquelas novas revelações porque o Messias, porque Deus, e a perseguição foi atroz. A perseguição fez com que, graças a Deus, os irmãos entendem a história, né, a igreja se dispersasse. Não fosse a perseguição, muito possivelmente a igreja tendente, como até hoje somos tendentes ao relaxamento espiritual, ficaria ali mesmo em Jerusalém. Mas perseguida, saiu pelo mundo todo de então. E a obra missionária, de fato, começa ali, forçosamente, por causa da perseguição, mas não apenas os judeus, o Império Romano, de quem nem se fala muito hoje, a não ser numa reflexão como a desta manhã, Nero e Domiciano. Que gente terrível, terrível. Às vezes iluminaram Jerusalém com os corpos dos crentes, onde era colocado asfalto, um tipo de asfalto, e era que os corpos eram queimados. Isso no primeiro século. Judeus, Nero e Domiciano, imperadores romanos. Mas no segundo século continuou a perseguição. Os de Cristo continuaram a ser acusados, porque não tinham ídolos. Eram acusados de antropófagos, porque comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus Cristo.
assim que eles entendiam a ceia do Senhor. Não eram imorais como os demais na sociedade, criam em feitiçaria, e os atos de feitiçaria, eles entendiam, um deles era a feitiçaria para que houvesse cura de alguém doente. E de fato, por condições que não eram do seu gosto, os cristãos no segundo século não eram assim grandes participantes da sociedade, porque viviam tolhidos de liberdade. Liberdade é um tema absolutamente atual na nossa sociedade, aqui no Brasil, mas não apenas aqui, em muitos outros lugares do mundo. Então, amados, a igreja é um absoluto milagre. Eles eram, os cristãos ainda, quero acrescentar, eles evitavam a imoralidade que era comum na vida do Império Romano. E eles foram tidos, por causa da mentira que disseram a respeito dos cristãos, como os responsáveis por terremotos e por inundações que muita gente naquele segundo século entendia. Acontecia isto naquelas cidades porque os cristãos não acreditavam e não honravam os deuses, isto é, os muitos ídolos, especialmente os ídolos romanos. Então continuou a perseguição, não apenas a perseguição direta aos cristãos, mas a perseguição às suas convicções sobre Cristo especialmente, convicções sobre o fato de que Deus opera milagres. O grande milagre, o maior deles, o milagre da ressurreição do Senhor Jesus. E um pouco mais tarde, obviamente, quando nós começamos a, de fato, reconhecer claramente as Escrituras, a autoridade das Escrituras eram Escrituras aqui no sentido Velho Testamento, porque o Novo Testamento estaria logo mais em formação. E todos os ensinos fundamentais até do cristianismo que já vem desde o Velho Testamento, onde já temos toda a raiz daquilo que nós cremos. Sim, porque nós precisamos entender que Velho e Novo Testamento, os 39 livros do Velho e os 27 do Novo Testamento, são absolutamente interligados. O meu professor de teologia, repito, dizia assim: não há como ler o Velho e não perguntaria o resto da história. E não há como ler o Novo Testamento e perguntaria o fundamento disso. Velho e Novo Testamento são palavra de Deus. Houve também no Império Romano, quero citar, uma grande tentativa de extermínio, matar mesmo, acabar com os crentes. De início, este extermínio era assim: vocês negam a fé ou então vão morrer. E muitos não negaram a fé. Hebreus nos fala a respeito deste acontecimento. Passavam-se por tortura. Muitos líderes, lembrem os 12 apóstolos, os 11 apóstolos, porque Judas traiu e ele mesmo acabou com a sua vida, eles todos foram martirizados. Nós precisamos lembrar aquele momento quando Jesus perguntou para os apóstolos: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles, sem entender tudo, disseram: podemos. E de fato beberam, sofreram por causa da fé em Jesus Cristo. O martírio, esta questão da tentativa de extermínio, pela primeira vez aconteceu com um grande líder da época chamado Décio. Inclusive eu já encontrei alguns crentes com este nome. Provavelmente seus pais não sabiam da origem do nome. Um grande perseguidor que procurou destruir, matando os crentes no Senhor Jesus Cristo. Isto foi no ano 249. Um outro é a segunda leva de tentação e busca de acabar com os crentes, foi de Diocleciano, no ano 284. Naturalmente que a história é muito longa, mas eu quero afirmar para os irmãos com estes exemplos o fato maravilhoso de que a igreja, nós hoje somos puro milagre de Deus. Quando eu digo nós, eu não estou me referindo a esta igreja local, mas os cristãos verdadeiros,
de muitos nomes e com muitos estilos de vida, somos milagre, absolutamente milagre de Deus. Até porque neste processo houve perseguição desde o início, depois houve um certo relaxamento. No ano 323 surge Constantino. E Constantino se tornou, inclusive, oportunamente, como nos ensina Zaqueu Moreira de Oliveira, o único imperador, leste e oeste, tudo na mão de um homem só. É sempre um grande perigo quando há dominância deste tipo. Em qualquer tempo, dominação autoritária é sempre destruidora. E ele era o supremo. Curiosamente, ele era supremo como pagão e se tornou ele próprio, achou e entendiam assim, aqueles subalternos, que ele era o supremo líder de pagãos e era supremo líder dos cristãos, sim, porque habilmente, a fim de consolidar a sua liderança, ele se aproveitou da massa de manobra que procurou encontrar no meio dos cristãos. Ele chegou, inclusive, a adotar o cristianismo como a religião do Estado. Nós batistas veremos hoje à noite, porque eu continuarei este tema dos princípios da vida dos batistas. Eu tratarei só hoje à noite a respeito desta questão de igreja e Estado. Mas, amados, este Constantino, que era o supremo líder do paganismo e se tornou também, ele achava, o supremo líder do cristianismo, ele inclusive recomendou aos seus súditos que se tornassem cristãos, fossem batizados, inclusive. Ele dizia que, como ele era hábil, né? O cristianismo é o cimento da unidade. No sentido dele é cimento da unidade política que eu desejo cumprir. Amados, a história continua e houve grande corrupção desde o início, mas a partir daí ainda foi maior, porque a esta altura, naturalmente, já houve uma ênfase muito grande nos meios, entre aspas, porque não era o verdadeiro cristianismo, a ênfase de 3 realidades. A primeira delas, o poder dos santos, e não é o que nós estamos imaginando, né? Que os santos são poderosos. Os que de fato se dedicam ao Senhor têm o poder de Deus à sua disposição e Deus age por meio deles, na vida deles, na vida das famílias deles e na sociedade onde eles vivem. Mas não, este poder dos santos aqui é o resultado da corrupção que começou a dar poder para os ossos. Literalmente, é o osso mesmo. Vamos dizer, para o fêmur de uma pessoa que era um cristão, especialmente da liderança. Ossos poderiam operar milagres, o poder dos santos neste sentido. A outra realidade desastrosa no meio do cristianismo na época, e desde então eu disse porque existe até hoje, é o sacramentalismo, a ideia de que elementos físicos podem sim conferir graça espiritual. Justino Mártir, sobre, por exemplo, o sacramento do batismo, ele dizia assim, no ano 165, ele dizia assim, o batismo completa a salvação. Que tal? Não é só Jesus, não, aí a gente diz assim, só a graça, né? O Lutero mais tarde disse, só a graça, conversa fiada, desde 165, Justino Mártir, ele fez algumas coisas boas, mas ele cometeu este gravíssimo erro teológico. Ele disse, o batismo completa a salvação. Irineu, que disse coisas boas também, e que nós sabemos de algumas realidades sobre ele, ele disse assim, batismo é o novo nascimento, o batismo é o novo nascimento. Quanto à ceia, Inácio, no ano 107, ele disse assim, a ceia é o remédio da imortalidade.
Isso é sacramentalismo, quer dizer, quando você toma, você recebe a graça. Curiosamente, isto existe até hoje, porque nem Lutero, sem ofensas, nem Lutero nem Calvino se libertaram completamente do sacramentalismo. É vexatório para calvinistas esta afirmação, é por isso que eu não vou comentar mais, porque o meu desejo não é constranger ninguém, porque nós cremos como batistas na liberdade de expressão e liberdade de pensamento. É real em nós. Nós não somos os últimos crentes, porque não damos lugar, e graças a Deus, não damos lugar para o sacramentalismo. Mas, amados, como resultado, eu tinha água aqui, tenho. Como resultado do sacramentalismo, era necessário naturalmente ter uma casta de líderes para aplicar o poder da graça por meio dos acontecimentos. Então ele precisava ter um ungidão na linguagem neocarismática do nosso tempo. Então, se é pelo batismo que você vai receber graça, se é pela ceia do Senhor, precisa ter alguém especial, separado, que vai então operar aí. Então aparece o sacerdotalismo. Os atos religiosos, porque conferem graça, só podem ser trazidos à experiência por pessoas qualificadas, pois eles têm poder, porque sacerdotes, para invocar o poder da graça de Deus. Deus se torna subalterno dos sacerdotes. Irmãos, a história segue, mas estes erros ainda estão no nosso meio. E é por esta razão que é tão importante que nós, vez por outra, pensemos em princípios cristãos verdadeiros. E eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes nós precisamos voltar um pouco à história para entendermos a razão dos princípios que nós adotamos como batistas até hoje. Naturalmente que há pessoas que, porque ignoram a história e têm ouvido muito mais as narrativas de gente que não sabe nada, porque não teve privilégio de aprender e ouvir de alguém que não sabia, mas continuou a repetir o que ouviu. Hoje em dia isso é muito comum, né? Porque quando nós abrimos o YouTube, nós temos pessoas que de fato sabem e temos os que não sabem. E precisamos, num bom tempo, ser ilustrados. Isso acontece na nossa vida quando nós temos amor à verdade. Eu fiquei muito feliz porque, falando com um dos irmãos que vai dar a profissão de fé hoje, à noite, aqui entre nós, para ser batizado domingo, ele fez uma confissão muito interessante, que é comum, não é só dele não. Ele disse: pastor, quando eu comecei a me aproximar da fé cristã, como expressa na Bíblia, eu não sabia nada, mas eu estou aprendendo cada vez mais da palavra, é isso mesmo, é da palavra, então precisamos ter cuidado com isso. Mas então as pessoas que ignoram a história dizem às vezes que Batista vem de Anabatista, isto é, os anabatistas, nós somos só um segmento deles. Nós não somos não, irmãos, porque logo mais eu vou repetir para os irmãos, o que vou dizer agora, que batistas só do ano 1609 em diante. Isto quer dizer, se a contagem do pastor Rodrigo é certa, porque eu não sou matemático, mas ele é, nós vivemos há 415 anos apenas, como batistas, com os princípios que vou começar a reapresentar para os irmãos hoje de manhã. Já os anabatistas existiram desde 1490, quando um seguidor de Zwinglio entendeu que o batismo infantil não era correto. Voltaremos a este assunto. Quando este homem entendeu isso, o que ele fez? Ele saiu de ser um líder de Zwinglio e passou a pregar, e nisto nós somos parecidos ou iguais aos anabatistas, mas não, nós somos um segmento dos anabatistas.
Por exemplo, eles criam nas Escrituras, eles criam na liberdade, lá vem o tema maravilhoso, né? Liberdade civil e religiosa, eles criam nisso, mas eles criam em algumas coisas que nós não cremos e até repudiamos. Por exemplo, eles criam em pacifismo radical, não aceitavam nem atuar como soldados do seu país, mesmo para a defesa, quando em situações extremamente graves. Eles, de fato, tinham tanta objeção a governo, objeção total, que eles entendiam que o governo era demoníaco. Governo é parte do demônio, rejeição total. Convenhamos, governo é necessário. Porque se não houver governo, há anarquia e a vida se torna impossível. Eu sei que é dura esta afirmação, mas às vezes o governo é um mal necessário, mas é necessário, E é bom nós hoje entendermos isso, porque em momentos de crise nós não podemos dizer que não precisamos de governo, porque a vida seria absolutamente impossibilitada. Amados, eles também davam um valor exagerado à sucessão apostólica, e neste sentido nós não damos. E não é porque nós não temos como provar sucessão apostólica de batistas desde os apóstolos, não é? Não temos não. Agora nós temos algo muito precioso que quero confirmar no coração e na mente dos irmãos, porque é absoluta verdade. Nós podemos agora, não é provar que nós somos sempre obedientes, não. Lamentavelmente não podemos dizer isso. Continuamos pecadores, né? Mas, amados, quanto ao fato de que nós seguimos, é melhor dizer assim, procuramos a duras penas seguir a doutrina bíblica, nós fazemos isso, não é? É fácil provar isto. Sobre batismo, sobre ser do Senhor, sobre evangelização, isto é, em termos bíblicos, porque as invenções muitas vezes chegam a nós. Por exemplo, como a invenção de doar dinheiro e outros benefícios para pessoas para forçá-los a ser cristãos. Isso veio sobre nós, mas nós temos que repelir isso. Agora, esta não é sucessão, mas esta fidelidade às Escrituras nós podemos demonstrar hoje, e que isto não traga sobre nós orgulho, mas alegria, para continuarmos no bom caminho. Os anabatistas, eu sei que seria uma pergunta dos irmãos, quem é que começou o movimento anabatista em 1490? Conrado Grebel, um nome que provavelmente muitos dos irmãos nunca ouviram, mas foi Conrado Grebel que começou este grupo, como eu disse, com o qual nós temos, a partir de 1609, bastante afinidade. Mas nós batistas, a nossa história, com afirmações breves, nós surgimos na Europa, no contexto das crises entre os soberanos ingleses, que uma vez, num certo momento, pendiam para o calvinismo e, no outro tempo, tendiam para o catolicismo, nas suas piores expressões. Oportunamente, por causa destas intrigas, então a igreja anglicana, a igreja na Inglaterra, se separou da igreja romana, E aí, desde então, mesmo na igreja anglicana, houve alguns esforços para que a igreja da Inglaterra fosse purificada nas suas doutrinas, mas não houve jeito não. Uma hora ela pendia para um lado, com todos os exageros católicos, e outra vez pendia para o calvinismo, com alguns exageros, que a história demonstra claramente, especialmente em Genebra, que aconteceram. Isto não é para malhar presbiterianos, não, mas é a verdade, e eles sabem disso, com certeza. Amados, os grupos que, é interessante que o pastor Isaltino Coelho Filho, que foi pastor desta igreja, meu antecessor, tem uns escritos maravilhosos a respeito de princípios batistas. E eu gostei da expressão que ele usa em um de seus escritos. Ele disse assim, naquela época, ali na Inglaterra, igrejas de tendência a seguir os mesmos princípios que seguimos as outras começaram a pipocar.
Eu pensei assim, quando a gente prepara pipoca para os netos, né? Começaram a pipocar em toda a Europa, por causa da influência poderosíssima da qual nós somos herdeiros, influência da Reforma, sim, Lutero, Calvino, mas especialmente no sentido de volta à Bíblia. Porque, amados, quando qualquer grupo volta à Bíblia, ele é abençoado. Então, líderes cristãos ingleses que eram de várias confissões, e muitos deles eram da igreja anglicana, começaram a entender que eram livres, sim, entre estes os puritanos. E no meio dos puritanos, um grupo muito especial que procurava purificar a igreja anglicana, surgiram os separatistas, também chamados de independentes. Eram crentes que, no meio de toda aquela confusão e aquela opressão, para não perguntar nada, eles entendiam assim: nós somos livres. E, de fato, começaram a agir livremente. A consequência é que foram perseguidos. E os que estavam, então, na Inglaterra, e eram separatistas, e essas igrejas pipocando, esses princípios chegando por causa da Bíblia, então, entre eles, entre os perseguidos, um pastor, que devemos chamar de início pastor separatista, João John Smith. Ele teve de fugir para a Holanda em 1607. E ele, então, já na Holanda, sem medo e com total liberdade, ele começa a anunciar: as Escrituras são a única regra de fé e prática. Nós podemos dizer assim, que ele cunhou esta frase, que nós muitas vezes usamos para nós. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Isso não deve ser. Naturalmente que, se a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, isto vai acontecer que haverá mudanças nas práticas, e houve sim. Então, John Smith entendeu que, se vai haver mudanças, então o batismo, e eu já estou entrando no primeiro princípio, né, no segundo princípio que eu quero dizer, o batismo tem de ser uma realidade. Eu vou logo adiantar: o batismo tem de ser de crentes. Então, como ele entendia que não tinha sido ainda batizado, porque havia sido batizado como criança, e batismo de criança não vale, assim ele entendeu pelo estudo da palavra de Deus, o que ele fez? Ele batizou a si mesmo. Uma curiosidade: por muitos anos os batistas, desde 1609, quando o momento que eles aparecem na Europa, o batismo era por aspersão, não era por imersão. Mas eles estão vindo de muitos erros de orientação e prática cristã. Para eles aquilo era natural, é só o que eles tinham conhecido. Era a aspersão ou afusão. Eu fui mais uma vez ao dicionário, porque a palavra afusão não é muito usada, né? Afusão é borrifar. A gente pega um aparelho, né, daquele que a gente faz para matar fungo de plantas, as irmãs fazem isso lá no seu jardim, aquilo é afusão, olha. Está fazendo afusão nas plantas. Pois não, o batismo, por muito tempo, mesmo no meio batista dos primórdios, nos primeiros anos, era assim, olha, era afusão, jogar um pouquinho de água na testa ou no restante do corpo. Então, o que ele faz? Ele se batiza, ele próprio, John Smith, aí ele batiza um advogado de valor impressionante no início da vida batista, Thomas Helwys, e aí eles batizam a congregação por afusão, por aspersão. É só mais tarde que, de fato, eles entendem que o batismo precisa ser por imersão. E eu direi ainda hoje para os irmãos por quê. Muito bem, ele se batizou o advogado Thomas Helwys, batizou os outros e organizou a primeira igreja batista, 1609, portanto no século 17. Curiosamente, poucos anos após, menos de 20 anos, já havia 6 igrejas batistas na Inglaterra, porque eles voltaram, eles
que fugiram para a Holanda por um tempo. Quando as coisas melhoraram na Inglaterra, eles voltaram para a sua terra. E aí já havia 6 igrejas. E havia muitas comunidades ali que já seguiam os que são chamados os princípios batistas. Os princípios batistas são 8, e porque alguns irmãos, eu imagino, não têm condição de voltar hoje, eu vou citar. Mas eu vou ter piedade dos irmãos e vou comentar apenas 3 dos 8. Alguns estudiosos, de fato, dizem que são 6, porque é possível que alguns entendam que alguns princípios dentre os 8 são resultado dos primeiros. Existe esta possibilidade, mas eu sou adepto da ideia de que são 8 princípios, porque eles falam a respeito de pontos absolutamente fundamentais que nos tornam muito diferentes de alguns grupos cristãos, sem ironia, grupos cristãos. Os princípios: suficiência das Escrituras, apenas, regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Segundo, batismo consciente de crentes. Terceiro, apenas 2 ordenanças e não 2 sacramentos. Eu espero que até esta altura muitos dos amados saibam a diferença entre ordenança e sacramento. Já adiantei, inclusive, esta diferença, né? Sacramento é batismo entendido como conferindo graça. Ser do Senhor quando salvando um pouquinho, isso não existe para nós. Quarto, sacerdócio universal dos crentes. Quinto, a liberdade de opinião. Liberdade de opinião, tão afetada hoje, né, amados, no Brasil. A segurança eterna dos salvos. Sétimo, o governo congregacional autônomo da igreja, é a igreja local, e a separação dos poderes civil e religioso. Como prometi, por piedade, apenas 3 vou citar agora. O primeiro deles, importantíssimo, a Bíblia como única regra de fé e prática. Nem é preciso comentar muito, porque a maioria dos irmãos sabe disso, mas eu quero confirmar com textos bíblicos importantíssimos. O primeiro deles, Hebreus 3, versos 16, Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Referência ao Velho Testamento, irmãos. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O segundo texto, 2 Timóteo, no capítulo 3 e verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, a palavra de Deus é, assim entendemos, é princípio batista, sério, e de algumas outras denominações, é suficiente. Não é preciso livro de qualquer outro importantíssimo, como seja teólogo ou teologia. Eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei assim encabulado como pastor quando eu fiz uma conferência em uma igreja. Eu recebi um livro interessante da editora Fiel, onde em um dos capítulos, o capítulo era sobre a suficiência das Escrituras, mas ouçam isso, em cada página aquele autor, me permitam, incompetente, citava no mínimo em cada página, de dezenas de páginas, 6 vezes a expressão teologia reformada. A teologia reformada é uma bênção, mas não precisa ser idolatrada, por muitos é. Nem a Bíblia é idolatrada, é verdade, mas a Bíblia é verdadeira, é a grande verdade, né? Mas eu fiquei encabulado, porque eu imaginei que um teólogo que se dá o trabalho de escrever, precisa ter cuidado com o que diz.
porque é um abuso. Por que ele não escreveu, vez por outra, pelo menos metade das vezes, teologia bíblica? Aí caberia. Aliás, caberia em todos os casos. É interessante isso, né, irmãos? Mas há outros textos. Eu vou ler os outros porque eu quero confirmar isso para os irmãos, ainda que os irmãos só saiam daqui depois das 3 horas da tarde. 2 Pedro, capítulo 1 e verso 21. 21. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E agora, para jogar aquela pá de cal e fortalecer esta ideia no nosso coração, o texto de Jesus. João capítulo 5, versos 37 a 39. E o Pai, Jesus, E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ele não está dizendo que não é verdade, está dizendo que é verdade, e é verdade. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Elas testificam a meu respeito. Absoluta verdade sobre Deus e sobre as orientações de Deus para vivermos segundo a sua vontade. Isto quer dizer que a Bíblia é normativa. As muitas declarações de fé não são. Inclusive, uma pessoa pode ser batista e pode ser crente sem crer em algumas declarações de fé, por mais importantes que sejam. A maioria das denominações tem sim algumas declarações de fé e nós temos algumas ilustres. Por exemplo, a nossa declaração de fé batista de Filadélfia e de alguns outros lugares também. É interessante que mesmo Lutero, rejeitou em palavras, muito mais do que em ações, e nós não devemos criticar exageradamente Lutero, porque de fato ele não teve tempo nem oportunidade. A vida dele foi curta. E a maioria de nós não tem noção das dificuldades de Lutero. Se não fosse aquele grande amigo dele em altas posições políticas, ele tinha sido morto, rapidamente. Lutero dizia assim: eu rejeito a tradição e o magistério da igreja. Era para dizer assim: eu creio só na Bíblia. Mas nós sabemos muito bem que ele próprio não crê na Bíblia na totalidade, não deu tempo para ele. Tanto é que ele continuou a batizar criança, irmão? E outros. Calvino também. Continuou a batizar crianças e seguidores deles batizam crianças até hoje. Qual é a autoridade bíblica para isso? Logo mais veremos, nenhuma. O segundo princípio, além de suficiente das Escrituras, é o batismo de crentes. O texto que até calvinistas famosos têm afirmado, e eu tenho ouvido muitos deles, porque é meu costume ouvir calvinistas educados e bem formados. Mas quando chega nesta história de batismo, de fato, eles dançam na maionese. Dançam na maionese porque em Atos, no capítulo 8, naquela história maravilhosa de Filipe e o etíope, está escrito assim, a partir do verso 36. Prosseguindo pela estrada, você sabe a história, Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. Aí o eunuco disse assim: aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. Aí o eunuco respondeu, provavelmente feliz da vida, porque havia entendido que era o Messias: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Batismo é para pessoas conscientes, e os irmãos sabem, especialmente os que têm filhinhos novos, para sua alegria, que um bebezinho não é consciente
do processo da salvação. Então não devia ser batizado, mas continua a ser. Inclusive, amados, eu tive uma experiência muito interessante em 2023, porque devido a alguns dos meus queridos serem de igrejas calvinistas, eu fui a um batismo na igreja, e eu achei muito interessante quando um pastor educado, doutor em teologia, disse assim, estou traduzindo em inglês que ele citou, ele disse assim: esta criança está recebendo os benefícios da fé dos seus pais. Que tal essa, irmão? Está recebendo os benefícios, é salvação dos seus pais. Isto não existe, amados, porque cada um é responsável diante de Deus. Quanto às nossas orações e o nosso cuidado, que às vezes há um relaxamento nisso nas famílias, de ensinar a verdade, é nosso dever. E se fizermos a obra, o Espírito de Deus fará a sua, porque Ele sempre faz a sua, e os nossos filhos entenderão o Evangelho de Jesus e se entregarão no devido tempo. Mas é interessante os irmãos saberem que até no Didaquê, tão famoso documento cristão, crianças naquele tempo eram batizadas. Vamos afirmar, indevidamente. Sabe qual é o problema de batismo de pessoa que de fato não crê? É o crescimento de incrédulos na igreja, como no tempo de Constantino. Ele forçou a barra, usou muitos cristãos, ou tidos como os cristãos no seu meio, e trouxe multidões de incrédulos para a igreja. Isto é sempre uma desgraça, porque a igreja cristã perde a sua identidade em Cristo, perde a sua identidade. Cuidemos disso, irmãos. Batismo é para pessoas conscientes, são pecadores, mas amados por Deus, e conscientes de que de uma vez por todas Jesus fez a obra, completou a obra, voluntariamente se sacrificando por nós. E o terceiro princípio, batismo e ceia, ordenanças e não sacramentos, ordenanças e não sacramentos. O texto principal é o mais antigo deles sobre este assunto no Novo Testamento. Portanto, os irmãos muito sabem, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, que diz, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. A ceia do Senhor é de fato uma celebração da salvação. É valiosíssima esta prática. É por isso que ele disse: todas as vezes que fizerdes isso, vocês fazem em memória de mim. Mas desde o século IV da vida da igreja cristã, houve esta ênfase em sacramentalismo e sacerdotalismo. Os irmãos já entenderam a relação, né? Porque para conferir a graça era preciso ter um sacerdote especial. E eu tratarei a respeito deste assunto, de que todos somos sacerdotes. Às vezes é bom nós lembrarmos isso, né? Vós sois nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Todos nós somos sacerdotes. Não existe ungidão no nosso meio. Então eu quero lembrar aos irmãos que a minha oração, muitos já sabem, mas eu quero confirmar para quem não sabe, não tem um pinguinho, uma gota de mais valor do que a sua oração. Aliás, nesta igreja é uma das razões porque muitas vezes na apresentação, não é batismo, na apresentação de crianças aqui, eu mantenho chamar uma pessoa da comunidade, um diácono, uma irmã que não é diaconisa, mas é fiel ao Senhor, a vovó daquele bebezinho, exatamente para tirar esta ideia que é a minha oração, que porque eu sou ungidão, vai trazer a graça
salvadora para esta criança. Não é. E se alguns de nós pensamos ainda por causa do poder destes erros teológicos ao longo da nossa vida temos ouvido, vamos abandonar isso enquanto há tempo, porque nós precisamos crer na palavra pura das Escrituras que ainda está à nossa disposição. É sabido que na Igreja Católica há 7 sacramentos. Graça salvadora é recebida nestes casos: no batismo, na confirmação, na Eucaristia, na participação da ceia, na penitência, na extrema unção, na ordem e no matrimônio. O católico recebe graça. Não recebe, não. É ensino errado. Falta de entender a suficiência e respeitar as Escrituras. Ah, meus amados, que privilégio nosso conhecer a verdade. Hoje tratei um pouco de história batista e 3 princípios: a suficiência das Escrituras, o batismo de crentes conscientes e as ordenanças, e não o sacramento. Amados, que privilégio nosso. Mas para terminar, uma afirmação que eu julgo muito importante sobre a suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras é a suficiência do texto mais próximo possível do original. Nós vivemos um tempo de muita comercialização das Escrituras, não é? Na língua inglesa existe uma versão da Palavra de Deus que é chamada de Peterson. Os irmãos me lembram o nome? A Mensagem. Eu leio também a Mensagem. É de um norte-americano, culto, interessado na sua igreja. Mas porque eu conheço relativamente bem, não perfeitamente, mas relativamente bem a cultura norte-americana, quando eu leio a versão A Mensagem, eu noto claramente as adaptações do falecido, já mas na presença de Deus, Peterson, quando ele, por causa do que é a cultura norte-americana cristã, algumas adaptações dele da Bíblia, conforme nós temos nos textos mais tradicionais, a sua cultura. Deus queira que os americanos que leem a Mensagem recebam as inspirações que recebem, mas entendam que aqui ele saiu fora. Justificação de certas coisas que acontecem na cultura cristã norte-americana. E no Brasil nós temos isso também? Temos, sem nenhuma ironia. Eu respeito muito o pastor Israel Belo de Azevedo, mas ele tem agora, e eu já tenho os 4 evangelhos para facilitar o nosso entendimento. É este texto do nosso querido pastor, lá no Rio de Janeiro, é um texto interpretativo. Abram o olho. Se inspirem com o texto. Em minha casa nós estamos nos inspirando com o texto. Mas onde o texto é notoriamente, porque você inteligente observou, uma adaptação a posturas políticas ou religiosas do autor, sai fora. Fiquem com o texto sagrado. Eu não estou fazendo propaganda contra os 4 evangelhos de Israel Belo de Oliveira. Não estou fazendo propaganda contra Peterson. Não estou fazendo propaganda contra a igreja de Shed. Ou então a Bíblia Pentecostal, Bíblia Metodista, Bíblia Batista. Toda vez que todos nós precisamos fazer uma diferença entre Bíblia e comentário. Bíblia e comentário. E fiquem sempre com a Bíblia. Tá certo? É só assim que nós nos protegeremos de possíveis, eu não estou confirmando severamente, possíveis falsidades que se intrometerão no nosso meio e mudarão a nossa postura bíblica, honrada, um testemunho de que a Bíblia é realmente suficiente. Amados, que Deus nos abençoe. Hoje à noite nós trataremos de 5 princípios para terminar este tema. Amém.